Boa noite. Conseguiram tomar café? Eu não consegui tomar café, cara. Tinha umas 2 pessoas que agarraram na mesinha do café, não saíram mais. Quem? Quem falou, né? Quem falou? Gente, mas que bom ter vocês aqui. Para nós é muito bacana. O domingo é um dia muito especial. Não sei se você sabia, mas para a maioria dos cristãos, a semana começa no domingo. Sabia disso? E para nós, o domingo começa já com descanso, tradicionalmente, né? O domingo é símbolo do nosso descanso. É o momento que a gente diz assim, a gente vai começar a semana tendo esse ambiente, ou envolvido nesse ambiente de colocar Deus no começo da nossa semana. Hoje as pessoas já saíram um pouco dessa vibe, todos os dias são como todos os outros e seguem o baile. Eu ainda gosto dessa dinâmica, de marcar a minha agenda com uma referência diferente da referência de mercado, coisa do tipo. E eu gosto de pensar que eu estou começando minha semana com Deus e com a minha comunidade, com as pessoas que Deus me privilegiou de caminhar junto. Isso para mim é muito especial. Porque para todos os efeitos, a gente vai viver uma vida aqui e, se Deus permitir, a gente vai passar uma eternidade juntos, né? A gente cantou bastante sobre isso hoje. Então foi muito legal. E pensando nessa série que a gente está envolvido, eu queria pelo menos começar com você uma pergunta que mexeu com a minha cabeça ao longo da semana. Tá? Eu fiquei imaginando assim com os meus botões, imagina se eu uso o Google Agenda, a agenda lá do Google, ok? E imagina se Jesus me mandasse um e-mail marcando um compromisso comigo. Eu não sei, mas eu ficaria muito nervoso, muito ansioso. E honestamente, eu ficaria preocupado também com o conteúdo dessa conversa. Porque eu fico tentando imaginar como é que seria a pauta dessa reuniãozinha. O que Jesus está querendo comigo? E eu queria que você fizesse esse exercício meio estranho, mas tentasse imaginar isso. Qual seria a sua reação se Jesus te chamasse no WhatsApp? Fulano, quero ter um tempinho contigo essa semana. Não é interessante pensar sobre isso? Se tem alguém assim, né, que já tem um poder aquisitivo, um chefe de Estado, fizesse isso com a gente já ficaria meio sem jeito, né? Agora tu imagina Jesus fazendo isso. E pensando na pauta, no conteúdo da conversa em si, eu fico tentando imaginar se ia ser uma conversa tranquila ou uma conversa pesada. Porque eu não sei você, mas eu devo muito a Jesus. Eu devo muito. E quando eu penso em ter momentos pessoais com Jesus, e eu busco a referência de como foram os momentos pessoais com Jesus ao longo do Novo Testamento, eu fico um tanto quanto assustado. Então, se eu entendo que ele está me chamando para conversar, eu vou me tremer feito vara verde. Porque a maioria dos encontros de Jesus, é isso que a gente está vendo nessa série, eles eram muito, mas muito objetivos. Muito objetivos. Ele não enrolava, ele não respeita o milindre cultural que muitas vezes nós alimentamos. Sabe, aquela coisa que eu não posso te falar, que tu simplesmente está feio hoje. Porque você vai ficar sentido comigo. Por mais feio que você esteja, eu não posso te falar. Já pensou que absurdo? Não posso. Cara, que penteado feio, Rosenberg. Eu poderia falar para ele, né? Como é que você fez isso, né? Não posso. Mas eu tenho a impressão que Jesus não faz rodeios. E a maioria de nós alimenta a ideia, e eu adiciono, uma ideia insana,
de tentar ter momentos a sós com Jesus. Eu não vejo a hora de ter momentos a sós com Jesus. Eu queria participar, eu queria ver Jesus face a face, né? Tem uma galera que é bem assim, né? Hoje, eu quero ver Jesus face a face, aquela coisa. E, olha, cara, cuidado, vai que ele aparece, né? Vai que ele aparece, cuidado. Mas basicamente foi isso. E eu estou falando isso porque durante um bom tempo, a nossa cultura nos ensinou que o processo de formação espiritual, esse ambiente de crescer com Deus, tem a ver com encontros pessoais. Pessoais. Então eu só vou crescer se de repente um pastor, um padre, alguém assim mais próximo de Deus dentro da minha visão, se aproximasse de mim e caminhasse comigo pessoalmente, individualmente, no ambiente privado, durante algum tempo. Aí quem sabe assim eu desenvolvo na caminhada, eu avanço alguns degraus, mas não é isso que a gente está vendo acontecer no ministério de Jesus. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê um outro jeito de formar discípulos. Jesus é muito específico porque boa parte da maneira como ele forma discípulo tem muito mais a ver com uma visão orgânica do processo, em que Jesus ensina nesse ambiente da multidão, em que às vezes surgem perguntas, crises, desafios no ambiente do grupo menor, em que Jesus se reúne com poucas pessoas ali para dissipar algumas dúvidas e algumas vezes, de forma muito cirúrgica, muito específica, é que Jesus tem encontros pessoais com algumas pessoas. Mas todo este processo, o objetivo dele é que esse ensino de Jesus impacte o nosso dia a dia, a nossa vida. Basicamente isso. Porém, nós precisamos ter consciência desse processo. Ter muito mais intencionalidade à medida que a gente vai vivendo a nossa vida. E eu estou falando especificamente para discípulos de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, fique tranquilo. Essa parte não é para você. Pode ficar de boa. E fica rindo dos discípulos aqui perto, aqui do meio da gente, assim. Tá? Fica muito de boa. Mas essa é a lógica que você vai ler quando lê os evangelhos. É assim que Jesus faz. Jesus não tinha uma revistinha, discipulado, ensino cristão ou coisa desse tipo. Ele não tinha isso. Em que ele marcava com as pessoas semanal para bater um papo, para tirar dúvidas. Não, Jesus não era assim. Isso é uma coisa nossa. Coisa dos anos 70, 80. Mas ele tinha, sim, encontros pessoais. Ele tinha ambientes, assim, um pouco mais privados. Mas eu tenho pelo menos duas curiosidades sobre esse tipo de encontro. Como é que Jesus fazia isso? A primeira curiosidade é que são raríssimos os registros de encontros pessoais privados. É isso mesmo. Jesus estava conversando com uma pessoa. Mas, em geral, essa conversa estava sendo assistida por uma galera. Estava sendo assistida pelos 12, por exemplo. Quer ver um episódio bem conhecido? O episódio em que o Pedro nega Jesus. Jesus prevê isso para ele. Ó, Pedro, é o seguinte, eu sei que tu está muito animado comigo, mas olha só, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então assim, Pedro, eu sei que tu está com boa vontade em relação a mim, mas antes de amanhecer o dia, você vai me negar 3 vezes, cara. Isso todos os outros discípulos estão assistindo. Não é uma conversa privada. É pessoal, mas não é privada. Acho que todo mundo ficou assim, eita, podia ter dormido sem essa. Tramontina, né? Em geral era assim. E a segunda observação desses encontros pessoais com Jesus é que a grande maioria das vezes são marcados pela confrontação. Confrontação. Jesus não tinha agenda pessoal e privada com ninguém para ter ensino periódico. Isso é mito. A maior parte do ensino de Jesus, ele acontece tanto no ambiente da multidão como no ambiente dos grupos menores.
Então, em geral, quando a gente está falando desses encontros pessoais com Jesus, a gente vê um pouquinho as reações desse pessoal. Como é que esse pessoal reage a esses encontros pessoais com Jesus? Então, Jesus tem uma espécie de ação pastoral, que isso é replicado para os nossos dias, é assim que acontece. Então, tem duas direções ou duas movimentações de Jesus na direção das pessoas quando elas são confrontadas por Jesus. A primeira ação de Jesus é o que a gente hoje traduziria como aconselhamento cristão. As pessoas, os discípulos de Jesus, eles começam a gerar algumas crises que talvez aconteceram na vida deles, ou num ambiente como esse, você ficou com dúvida em relação a alguma coisa, você não concorda com outra, e isso gerou assim uma coisa na sua cabeça, você precisa tirar alguma dúvida. Aí você precisa procurar alguém um pouco mais maduro, que tem um pouco mais de estrada que você, para dissipar essa dúvida, para minimizar essa dúvida. Mas existe um outro tipo de reação, um outro tipo de posicionamento diante de um ensino como esse, ou como o ensino de Jesus, em que as pessoas elas apresentam resistência e negação. Não, eu não concordo e ponto final. Eu entendi o que ele disse, mas eu estou fora. E tudo bem. Só que à medida que a coisa ia caminhando, Jesus confrontava um discípulo, fazia uma intervenção pastoral. Algumas dessas intervenções davam resultados, outras não. E assim acontece nos dias de hoje. Nem sempre as pessoas erram, pecam, arrebentam com suas vidas por falta de conhecimento ou informação. Uma boa parte das más escolhas e das péssimas colheitas que a gente tem na nossa vida é por causa da nossa resistência e negação. Não tem a ver com não saber. A gente sabe. No fundo, a gente tem consciência. Mas eu não quero. Não estou disposto. Me parece muito trabalhoso. Me colocaria numa posição muito vulnerável. Eu teria que pedir perdão ou coisa desse tipo e eu não estou muito disponível a esse tipo de ação. Mas eu quero encarar alguns desses ambientes privados como também um ambiente de encontro pessoal no discipulado de Jesus. Eu quero encarar isso também. É também uma maneira da gente avançar alguns degraus no nosso processo de formação espiritual. Eu sei que muito que a gente está acompanhando aqui, se você levasse isso para casa, tomando notas, com consciência que esse é o ambiente da multidão, e à medida que você vai tendo dúvida, você vai dissipando essas dúvidas nos grupos menores, eu tenho certeza absoluta que sua caminhada com Deus já estava muito mais próxima. Seria muito diferente se de repente você tem, sei lá, um ano acompanhando esse ambiente aqui, aprendendo esse ambiente, desenvolvendo, sendo desafiado e não resistindo. Eu tenho certeza absoluta que você estaria muito melhor que você está hoje. Certeza absoluta. Então não é por falta de informação que a gente fracassa. Uma boa maioria das vezes tem a ver com a nossa resistência e negação. Mas Jesus continua desafiando pessoas. Eu queria ler com você um momento em que Jesus desafia alguém. E eu queria que a gente fizesse essa leitura de uma forma muito próxima e lesse isso sem tantas amarras, sem tantos preconceitos, e quem sabe tirar algumas lições para as nossas vidas e entender melhor esse ambiente privado, esse ambiente mais pessoal, em que Jesus se direciona para uma pessoa, porque a mesma forma como Jesus fazia isso naquela época, ele continua fazendo agora. Agora. Então, eu te convido a ter consciência de dizer, mas Felipe, eu não sou crente, eu não sou nada. Te esforça um pouquinho. Eu sei que Jesus é uma pessoa bacana para a maioria de nós. Então, tenta olhar isso dessa perspectiva. Pero o que eu posso aprender com isso? Então, olha só, em Marcos capítulo 10, a gente vê um rapaz
Não é um rapaz qualquer. Os outros evangelistas, eles dão mais características desse rapaz. É um jovem rico. É alguém que é novo de idade, mas que é muito bem sucedido. Os seus negócios estão indo muito bem. Obrigado. E ele encontra com Jesus, e o texto diz que ele saiu correndo na direção de Jesus e se pôs de joelhos diante de Jesus. E talvez você lê isso, você não dê muita bola para isso, porque hoje a gente tem uma visão, assim, superestimada da pessoa de Jesus. Porque a gente sabe o resto da história. Mas esse cara não sabia. Jesus era, na verdade, um grande rabi, um grande professor espiritual da época dele. Boa parte daqueles discípulos não entendiam Jesus como o Messias, o esperado, aquele que resolveria o problema caótico da humanidade de uma vez por todas. Não, muitos estavam ali ao redor de Jesus por diversos motivos, consumistas inclusive. Como hoje também, né, gente? Tem muita gente ao redor de Jesus que quer alguma coisa dele. Acha que Jesus pode fazer e está se aproveitando disso, esperando o momento em que vai chover na minha horta a bênção de Jesus. E chove, viu? Boa parte das vezes chove. Mas esse homem, ele não é qualquer homem, porque no Evangelho de Marcos, a gente vê dois momentos assim, em que alguém se prostra na direção de Jesus. O primeiro momento é Marcos capítulo 1. E quem se joga aos pés de Jesus é um leproso. E um leproso na época de Jesus, minha gente, é um miserável. É um marginalizado. Se um leproso ousasse entrar numa cidade, que o que determinava uma cidade eram os seus muros. Se ele atravessasse os muros de uma cidade e alguém o identificasse como leproso e gritasse, leproso, se abriria uma roda ao redor desse cidadão e eles apedrejariam esse cara e ficaria por isso mesmo. Qualquer pessoa que tocasse a roupa de um leproso teria que ficar o dia inteiro fora da cidade, porque estava impuro. O leproso é um marginalizado. Então esse cara não tem nada a perder. Ele olha para Jesus, ele se empolga com a presença de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ele não tem nada a perder. Agora, o outro exemplo que a gente tem em Marcos capítulo 5, já é o Jairo. Quem é o Jairo, Felipe? O Jairo era um responsável por uma sinagoga na época de Jesus. Era alguém importante, era alguém que tinha um perfil social bem posicionado. Então o Jairo tem alguma coisa a perder para se jogar de joelho assim aos pés de Jesus. Pode soar mal aí para a sociedade. Só que o problema é que a filha do Jairo está quase morrendo. Então eu não sei como é que seria isso, porque eu não tenho filhos. Mas eu tento imaginar a cabeça de um pai e uma mãe que está tendo seu filho à beira da morte e que vê em Jesus a única possibilidade. O que vai fazer? É para ficar de joelho? Eu me jogo de joelho, não tem problema. O que tiver que fazer eu faço porque eu quero ver meu filho são e salvo. Então Jairo se joga aos pés de Jesus porque ele está desesperado. Mas esse sujeito, ele tem muito a perder. Ele não tem, aparentemente, nenhum problema muito grave. É um jovem bem posicionado socialmente. Então imagina a cena, eu não sou muito bom com carros, né? Eu queria uma dica assim, de um carro topado. Assim, quem tem um carro assim, pensa num carro topado, o que seria um carro bom? Fiat Uno não, amigo. Esse eu sei que não é o topado. Não, o SW4 é fichinha. Eu estou falando de um carro topado, amigo. Lamborghini, como é? Gato de quem? Esse eu não conheço. Mas vamos lá, o gato de quem? Meu Deus, eu nunca nem ouvi. Ferrari, né? Como é que é? Olha, amigo, ele parou com a Ferrari zona dele, do ano. Estacionou ao redor, ali perto de Jesus.
se levantou daquilo ali com a calça Hugo Boss da moda, Hugo Boss, com a capa dele, né? Eu não sei qual seria a marca, mas penso numa marca boa aí. E ele está saindo na direção de Jesus. Ele não se preocupa em sujar a super calça dele. Ele se joga aos pés de Jesus. Então, vamos pensar, vamos brincar com a história um pouquinho, para a história ficar um pouco mais legal. Ó o cara, meu. Os discípulos, né? Ó o cara, meu. Não, senhor, não, deixa eu botar minha capa no chão para você não sujar sua roupa. Vai com calma. Jesus já vai te atender, ó. Tinha um pessoal na frente, mas pode ficar à vontade. Você pode vir. Imagina, rapaz, esse cara entrar no grupo da gente, nunca mais a gente vai precisar multiplicar pães e peixes. Só o dízimo do cara resolve o problema. Que coisa bacana, cara. Não, tá vendo, Pedrão? Tá vendo, Pedrão? Quando ele entrar no grupo, eu vou pedir para dar um rolê no carro dele. Estão entendendo a história? É tipo isso. E aí o cara chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Gente, a gente está falando aqui de alguém que tem tudo. Tudo que se podia comprar naquela época, esse cara tinha. Não tem mais tanta necessidade assim de coisas. Mas ele está explicitando o buraco da alma dele, de joelho aos pés de Jesus. É isso que ele está fazendo. Tudo não me basta. Eu preciso desse tipo de conexão aqui, que eu entendo que o Senhor pode me prover. É isso que ele está fazendo. Então, a resposta de Jesus com essa pergunta, que farei para herdar a vida eterna, ela é muito objetiva. Porque Jesus sabia que não importa a quantidade de bens que alguém tem, não importa o currículo Lattes da pessoa, não importa. Isso não vai suprir, isso não vai resolver. E talvez, e fique muito mais claro quando a gente lê esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, em que está escrito exatamente isso aqui, ó. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou dentro da gente o anseio pela eternidade. Então, as coisas que não são da eternidade, elas não podem suprir este anseio. Não adianta. Parece a melhor decisão da vida, parece a melhor coisa da vida, mas não vai suprir isso. E eu me lembrei, pensando nisso aqui, na pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar desse negócio? É muito interessante. Porque isso fala das nossas necessidades. A gente precisa se realizar em alguma coisa. E talvez a gente começando a vida, construindo a vida, a gente começa a pensar em resolver os nossos problemas fisiológicos, que trata ali de comida, de água, né? Aquelas necessidades um pouco mais básicas. Mas à medida que a gente vai conseguindo suprir essas necessidades, surgem novas necessidades. De moradia, né? De emprego, de melhorar os recursos, de construir uma família ou coisa desse tipo. Mas à medida que a gente vai construindo isso, parece que não resolve o problema e a gente quer ir um pouco mais além. E Maslow vai construindo um conjunto assim de necessidades, até chegar a um ponto em que você já está no pico da pirâmide e que não tem mais para onde ir. E talvez é diante disso que a gente entende porque gente de tanto sucesso, de tanto prestígio, com tanto dinheiro, não suportam viver e antecipam a sua vida. Antecipam. Porque perde o sentido. Porque descobriram que as coisas, a construção das coisas,
o apreço das pessoas, o prestígio não são suficientes para resolver este anseio pela eternidade. É por isso que a gente vai vivendo e vai se alimentando dessa coisa de repente, né, se eu tenho esse carro, eu me sinto um pouquinho melhor. De repente, se eu consigo passar nessa pós, cara, vai ser tão bacana, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doc, não sei aonde. E assim, se eu tiver isso, Felipe, você não tem ideia. Ó, se eu passar nesse concurso aqui, Felipe, minha vida está resolvida, eu vou estar em paz. Se eu chegar a este patamar, Felipe, você não tem ideia. Se eu casar com essa pessoa, meu Deus, Felipe, vai ser tudo de bom. Na pirâmide de Maslow, ele deixa muito claro que vai chegar um ponto em que deu. E é exatamente isso que está acontecendo nesse contexto. É alguém que tem tudo, mas que convive diuturnamente com um buraco na alma e tenta encontrar algum socorro na pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é que no discipulado de Jesus, atente para isso, conversas pessoais são geralmente espaço de confronto. Por que você estava falando isso? Olha o capítulo seguinte do negócio. Ô rapaz, por que você está me chamando de bom? Jesus já começa assim, dando uma caneladinha nele. Por que você está me chamando de bom? Cara, só existe um ser que é bom. Deus. Se você não me entende como Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, você não pode me chamar de bom. Existe uma distância entre o que é a natureza humana e o que é a natureza divina, e não tem como ser alcançado. Esse menino chamar Jesus de bom, meio que ele está dizendo assim, ó, você é um patamar a ser alcançado, eu já tenho tudo, mas eu quero este patamar. Sacou? E Jesus já está dizendo, esse patamar não é para todo mundo. Esse patamar pertence a Deus, só Ele é bom. E o objetivo de Deus para as nossas vidas não é que você seja bom. Deus sabe que eu e você não somos bons. Sabia disso? Então não é a sua bondade e a minha bondade que resolvem o nosso problema com Deus e faz com que a gente seja próximo dEle. A gente não consegue convencer Deus das nossas boas ações e o quanto a gente é bacana. Não é verdade. A gente é ruim de muito tempo. Quem tem filho pequeno já vê isso claramente. A criança nem fala direito, mas é ego puro. Já quer manipular o cenário em favor dele. É uma criança, gente. Mas é ego puro. Imagina isso amadurecido, 30, 40 anos. É assim que somos. Então Deus não nos faz bons. E eu digo mais, não são os bons que vão para os céus. São os perdoados. É outra maneira de encarar o troço. Esse menino meio que está perguntando como é que eu chego no patamar de Deus, cara. Tem noção disso? Jesus já diz, não. Se você não entende que eu sou Deus e que eu sou diferente de você, você não pode me chamar de Deus. Porque bondade é uma qualidade divina. Então não me chama de bom. Com essa consciência, não. E o texto avança. Jesus afirma isso aqui. Pela forma como esse cara se apresenta, fica claro que ele é alguém que entende da lei de Deus. Ele não chega para Jesus em busca de uma coisa secundária. Ele não chega para Jesus em busca de um milagre
que vai resolver um problema momentâneo. Não, ele chega para Jesus perguntando a chave da coisa. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ter um tipo de relacionamento com Deus que a gente está assim bem entrelaçado? Todo judeu esperava por isso. O judeu pensa a vida eterna olhando para o Éden, olhando para a ruptura que a gente obteve no jardim. Quando o primeiro casal humano decidiu romper com o Deus Criador, eles morreram naquele jardim. Mas eles não morreram assim, né? Duro no chão, né? Eles morreram espiritualmente. Eles perderam a capacidade de viver eternamente, conectado com Deus. E aí, porque eles romperam essa conexão de vida com Deus, eles começam a morrer, inclusive, fisicamente. Sacou? Então esse rapaz, ele está querendo resolver esse pequeno probleminha aí. E a primeira resposta de Jesus já é: alto lá, não me chama de bom. Mas vamos lá, vamos seguir o roteiro. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você conhece isso, eu sei. Jesus está pensando aqui no que a gente conhece como a segunda tábua da lei. Aquele conjunto do decálogo, né, dos 10 mandamentos, que tem a ver com os relacionamentos humanos. Então eu vejo que você é uma pessoa socialmente muito equilibrada. Alguém que é bem quisto na sociedade. Eu vejo que você é um cara esforçado. E aí o rapaz, meio que interrompendo Jesus, feliz da vida, porque Jesus agora está reconhecendo os dotes dele, né? E aí o rapaz diz: claro, né? Claro, mestre. Eu tenho obedecido isso desde a minha adolescência. Ele está falando desse momento específico na vida de um jovem judeu, que aos 13 anos de idade, ele assume a responsabilidade pelos seus próprios atos. Então, desde os meus 13 anos de idade, Senhor, desde o meu batisma, né? Como é que é? Bar mitzvah. Eu tenho obedecido essas coisas. Isso significa literalmente filho do mandamento. Eu sou filho do mandamento desde a minha adolescência. Olha, padrão na escola. Padrão. E aí, o texto avança um pouquinho mais. Jesus olhou para ele e o texto diz que ele o amou. Eu não sei você, mas como eu tenho uma personalidade muito sarcástica, eu luto com isso todo o tempo, né? Eu ia pensar logo assim: um miserável desse tá achando que pode ser qualquer coisa aqui, bancando de bonzinho para cima de mim. Eu já meti, pisa, meu velho. Que não é teu terreiro não, cara. Mas o texto diz que Jesus o amou. Jesus não tem o mesmo olhar que eu e você para as pessoas. Jesus tem um olhar diferente. Mas o fato de Jesus o amar não impede de Jesus o desafiar e falar a verdade. Porque o amor não anula a verdade. Então o texto diz: e Jesus o amou e disse: falta ali uma coisa. Não é uma coisinha assim de nada. Algo assim que você poderia reconsiderar. Então assim, pensa nisso. Então o primeiro ponto, assim, antes da gente avançar para entender qual é essa coisa que falta, Jesus, ele ama. Ele acolhe, ele cuida, mas ele desafia. Não espere que Jesus passe a mão na sua cabeça. Mas, Felipe, eu tenho boas desculpas para as coisas que eu faço, sabe? É porque às vezes eu estou muito carente, aí eu preciso fazer uma coisa ou outra para eu ficar mais feliz.
Sabe, Felipe, às vezes eu estou me sentindo mal, eu sinto minha vida meio sem significado, então eu vou fazendo umas coisinhas assim que eu acho que me dão vida, sabe? Cara, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça só porque Ele nos ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pais que só mostram amor para seus filhos, no sentido de relevar todo mau comportamento, são péssimos pais. E Deus não é um péssimo pai. Deus disciplina os seus filhos a quem ama. Deus redireciona. Deus é carinhoso, mas com verdade, desafiando. E esse ambiente de discipulado de Jesus, ele sempre se encontra acolhimento e desafio. E o Deck falou sobre isso na mensagem dele. Né? Que um ambiente saudável, um ambiente religioso saudável, ele precisa ter afetividade, ele precisa ter acolhimento, mas ele precisa ter alto índice de desafio. Senão a gente se acomoda. A gente vai vivendo a nossa vida do nosso jeitinho, vai se acostumando, né? Mas o ambiente de discipulado de Jesus é diferente. E aí Jesus diz para esse camarada, falta ali uma coisa. Isso parece até piada. Mas vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nossa. Jesus, eu acho que eu não entendi bem. Eu fiquei aqui preocupado com uma coisa ou outra. E assim, eu não entendi direito. O que o senhor disse mesmo? Não, pai, tu deixa de fazer de sonso. Tu entendeu? Eu falei para tu ir vender tudo que você tem, dá para os pobres. E você terá um tesouro no céu. Aí depois você vem e me siga. E eu queria que você olhasse para esses imperativos aqui do jeito como está sendo posto aqui. Você vai liquidar tudo que você possui, dê aos pobres, e aí a gente se para por aqui, a gente já diz, não, tá de bom tamanho, né? Porque tem muita gente que pensa isso, né? Poxa, fulano é uma pessoa assim, desprendido, né? Porque ele tinha muito, mas ele decidiu compartilhar dos bens dele com os necessitados, né? Não tem isso? A gente não admira essas pessoas altruístas que se desprendem dos seus bens, né? Tá comendo hambúrguer e acho lindo alguém que faz isso. Não espere essa bondade de mim, né? Mas tem gente que é assim, tá comendo aqui o hambúrguer, aí vem uma pessoa, coitadinho, né? Pode pegar esse hambúrguer para ti. Muito desprendido. E pensa assim que por causa disso Deus vai assinar um cheque espiritual. Ó, anjo, entrega para fulano. Que fulano deu o hambúrguer para o bichinho ali. Olha que coisa maravilhosa. É sobre isso. Não é que Deus precisa do dinheiro desse cara para alimentar os pobres. Entenda a coisa. Porque o quarto imperativo aqui, que é o mais importante de todos, é depois venha e siga-me. Se ele vende tudo que tem, se ele dá aos pobres, e se ele não seguir a Jesus, o buraco continua do mesmo tamanho. Sacou? Não resolve o problema dele. A religião promete para nós que vai resolver o nosso problema. E à medida que a gente vai fazendo coisas boas, Deus vai suprindo esse anseio, mas não é verdade. Fazer boas obras não resolve o nosso problema com Deus. O que resolve o nosso problema com Deus é entender que na cruz, Deus Pai deposita os nossos crimes, pecados nos ombros de Jesus. E porque os nossos pecados estão nos ombros de Jesus, o próprio Deus Pai se volta contra Jesus. E é por isso que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Porque agora ele é inimigo de Deus. O que mata Jesus não é a cruz, porque a cruz não era um instrumento de morte para matar a pessoa no mesmo dia. Aquilo era para demorar dias morrendo. O que mata Jesus é aquele momento de separação de Deus.
Pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus sentiu o abandono do Pai. Estou desconectado de Deus. E por isso que com muita fé ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. É por causa daquele momento, é porque Jesus recebeu os nossos pecados e porque a gente confia isso para Ele, que a gente pode ter a oportunidade de aproximar de Deus. Não é sobre o que você pode fazer para Deus. Você é incapaz de pagar a sua dívida com Ele. Mas, Felipe, eu pretendo dedicar minha vida toda ao serviço cristão. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, infelizmente. Você vai fazer tudo e não vai ter feito nada. Só quem pode pagar a nossa dívida com Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Você não é participante disso. Você não tem moeda de troca para negociar com Deus. Seu dinheiro não vale no reino de Deus. Sacou? É outra forma de pensar. Jesus conquistou tudo para nós. Mas eu imagino o desafio que é olhar para Ele, mesmo que isto custe nada para nós. Porque tem no nosso coração esse padrão, né? De tentar comprar Deus, de merecer Deus. Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus está tocando numa área muito sensível na vida desse rapaz. O que Jesus está fazendo com esse rapaz é mostrando para ele: eu te amo, eu vejo que você é uma pessoa esforçada, eu vejo que você está dando o seu melhor, eu te entendo, mas assim, tem algo no seu coração que não está batendo, e eu preciso te dar o teu diagnóstico, e ele não é bom, e o preço a ser pago é muito alto, mas eu não posso dizer que amo alguém e deixo a verdade de lado. Eu não posso fazer isso. E talvez por isso a gente tem textos como esse, né? Aquele que a palavra está falando de Jesus. Tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tem amor, tem graça, tem acolhimento, mas tem verdade. Olha o que o Paulo escreve pensando nisso. Antes, seguindo a verdade em amor. O problema é que uma boa parte de nós gosta muito de falar a verdade a todo custo. Mas peca porque não fala com amor. Outros são amorosos, cuidadosos, mas não falam a verdade. Por medo, por receio. E eu me lembro desse outro gráfico aqui, só uma curiosidade, a gente vai trabalhar isso melhor no próximo domingo, mas esse gráfico do Mike Breen, que ele fala sobre as fendas que corrompem nossa identidade. Fendas que corrompem nossa... São coisas boas, mas que a gente consegue fazer com que elas se tornem ruins. E essas coisas passam a nos controlar. Como, por exemplo, o apetite. A necessidade de se saciar, alimento, sexo, atividade física, informação, apetite, de modo geral. Isso são coisas boas, isso aqui é maravilhoso. Mas de repente você tem uma relação destrutiva com isso te consome, isso te destrói, isso te arrebenta a alma, isso abre um buraco no teu interior. Ao mesmo tempo, a gente tem a ambição. Eu sei que essa palavra tem uma conotação ruim na nossa língua portuguesa, mas ambição é querer mais. Querer mais, e qual o problema? Tem algum pecado em querer mais? Em querer ter uma condição melhor que eu tenho? Em querer pensar em ter um cargo maior, ganhar um pouquinho mais? Não tem nada disso. O problema é quando isso começa a me dominar. Esse é o problema. E sabe uma terceira fenda, e essa é muito comum para os brasileiros, que é a fenda da aprovação. É sentir a necessidade de ser admirado ou valorizado.
Sabe o que é isso? Eu vou te dar um exemplo dentro de casa, assim, um exemplo dentro de casa. O filhinho adolescente, ele pergunta para o papai, ô papai, é o seguinte, eu estou querendo ir para tal lugar, o que é que o senhor me diz? De jeito nenhum. Aí o moleque, e agora o que é que eu faço? Vou na mamãe. Mamãe, é o seguinte, papai disse que não libera. Ô, meu filho, tu sabe que teu pai é um tosco, né? Teu pai é um grosseiro, ele foi criado na roça, meu filho, não entende que vocês jovens precisam sair. Mas vamos fazer o seguinte, que a mãe quer ser gente boa, ela quer ser amiguinha do filho, né? Quer ser amiguinha. Então pega aqui o meu cartão, você pode usar o meu cartão, pode ficar bem à vontade, assim, mas é um segredo, meu segredo e seu, viu? Não fala para o papai. Porque a mamãe, ela quer ser admirada nessa história. Vocês estão entendendo isso? Quer ser admirada, ela quer ser valorizada. Ela não quer correr o risco de perder a afeição daquele filho, de ter que conviver a semana toda com um filho adolescente empurrado, silencioso, né? Batendo assim nos móveis, né? Não quer. Então é melhor facilitar, né? Porque aí ele odeia o papai, mas ama a mamãe. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, buscando a aprovação, buscando a aceitação das pessoas. A gente não quer que seja contra mim. Eu vou falar isso para o meu amigo nada. Eu estou vendo que ele está se desgraçando, ele está ferrando com a vida dele. Ele vai se destruir. Mas eu não vou falar porque assim, se eu falar ele vai ficar contra mim, eu vou perder a amizade. Aí a gente começa a se alimentar com as desculpas culturais, né? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Ele é meu amigo, meu melhor amigo, eu quero o bem dele, mas eu quero que ele se exploda. Mas eu não vou falar. Não é assim que geralmente funciona? Nada mais é do que esse sentimento de ser aprovado e aceito. De não enfrentar o desafio. De não encarar a pessoa tete a tete e dizer a verdade. Com medo da retaliação. Então pensa nisso. Se a gente quer realmente viver um tipo de relacionamento que envolve amor e verdade, maturidade e liberdade tem que nos acompanhar. E sabe como é que a gente constrói isso? Enfrentando as nossas fendas. Enfrentando. Foca na fenda da aprovação. Quantos de nós já deixou amigos, amigas, filhos, familiares irem para o precipício por medo de falar a verdade, gente? Quantos de nós? A pessoa bateu de cara com a parede aqui do nosso lado, a gente sabia como ajudar, mas a gente escolheu calar por medo de ser invasivo, por medo de não ser aceito. Mas Jesus não tem esse medo, porque Ele ama de verdade. Ele não ama que nem você ama. A gente não pode amar do jeito que a cultura nos ensina a amar. A gente precisa amar como Jesus ama. Com carinho, com graça, mas com verdade. Com verdade. Diante disso, diante dessa resposta, ele ficou muito abatido, triste. E se afastou, porque ele tinha muitas riquezas. Esse é o contexto, esse é o cenário desse rapaz. É sério mesmo, Jesus? É sério. Sem isso, você não tem como herdar a vida eterna. Então, fechou. Porque ele tinha muitas riquezas. Agora, vamos decodificar o coração desse rapaz. Sabe o que está acontecendo aqui? O discurso aqui não é sobre dinheiro. O problema desse rapaz não é dinheiro. Algo que ele considerava mais importante e valioso para a sua vida tomou o lugar de Deus para seu significado, seu senso de propósito. Ele entendia a importância de ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, mas tinha algo que era mais importante que isso. E dentro do ambiente da teologia, a gente chama isso de ídolo.
Ídolo. É qualquer coisa, por melhor que pareça, que assume o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa. Pode ser uma coisa boa. O que a gente está vendo é esse rapaz respeitando a segunda tábua da lei, mas quebrando a primeira. Ele tem um outro Deus. E ele não abre mão desse outro Deus. É por isso que ele ficou triste e é por isso que ele foi embora. E talvez você está olhando aí, está vendo? Por isso que eu digo, tem que ser pobre que nem eu. Todo mundo se orgulha de alguma coisa, né? Vamos orgulhar mesmo por ser pobre, né, amigo? Ainda bem que eu sou pobre, tá vendo? Ainda bem que eu sou pobre, porque eu não passo por isso aí. Mas aí você tem uma outra coisinha. Que aqui ninguém sabe, sabe? Que ninguém sabe. Mas você tem. E essa coisinha é Deus para você. E o mesmo desafio para esse rapaz vender tudo que tem é você deixar essa coisinha. Que talvez está girando em torno ali de apetite, aprovação e ambição. Sacou? Mas a gente precisa olhar para as nossas vidas à luz dessa realidade e pensar, cara, o que está acontecendo comigo? Então pensa no exemplo do jovem. Qual é a força que corrompe a identidade desse jovem, gerando ídolos em sua vida e fazendo dele um refém, um escravo? A ambição. A necessidade de exercer atração e poder, através dos bens materiais ou da posição dele. É isso. Isso constrói uma segurança gigante na cabeça desse cara. Ele sabe que tem um vazio, mas ele não está disposto a abrir mão do que lhe é mais importante para alcançar aquilo que ele sabe que é necessário, que é essencial para uma reconexão com Deus. Ele prefere viver distante de Deus eternamente do que abrir mão da ambição dele. Quando a gente olha para isso, conversas cruciais têm o poder de desnudar os bastidores da nossa alma. Quando isso acontece, a gente geralmente tem essas duas opções. Não tem meio termo. Não tem boquinha. Ou a gente revê a nossa vida, muda de rota e de direção, ou a gente resiste a Jesus. E olha só o que esse provérbio diz. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É isso que está acontecendo aqui. Mas em geral, olha só que negócio interessante quando a gente pensa sobre isso. Ele ficou abatido e triste. Então imagina a cena agora. Ele nos nossos dias. Cara de Ferrari, a gente decidiu que o carro dele era uma Ferrari. E que a grife dele era o Hugo Boss. O cara de Ferrari, Hugo Boss, ouviu essa coisa de Jesus. Eu não acredito não, que Jesus me falou isso. E aí a primeira reação dele é ir para outra igreja. Eu não vou ficar na igreja de Jesus, velho. E aí na outra igreja, o pastor que olhou, opa, olha o carro do cara, olha a roupa do cara, vamos aproveitar esse negócio. Aí o que acontece? Essa comunidade ou esse pastor não encaram ele com verdade, mas o acolhem integralmente, e aquilo fica sendo alimentado no coração desse rapaz. Quer ver um outro exemplo disso? O que aconteceria nos nossos dias? Esse cara não sai da igreja, ele continua presente aqui no nosso grupinho, só que ele junta um grupinho tóxico e ficam fomentando coisas contra Jesus. Tá vendo? Jesus falou isso para mim, tá vendo como Jesus é cruel, cara? Mas com Pedro ele não fala assim. Com Tiago eu nunca vi ele pedindo para deixar tudo.
Mas não é geralmente assim que a gente faz? Quando a gente discorda de alguma coisa? Quando a gente resiste a uma confrontação pessoal? A gente fica criando história, criando cenário, buscando nas sombras apoio. Pessoas que nos compreendam, nos aceite dentro das nossas limitações e da nossa rebelião. Não é verdade? Em geral, não é assim que a gente faz? E eu quero encerrar esse momento pensando em algumas perguntas, para você levar para a vida. A primeira delas, seja muito sincero, muito sincera, como discípulo de Jesus, você que se entende alguém que segue a Jesus, qual é a conversa crucial que hoje Ele está tendo com você, agora? Eu tenho certeza absoluta que boa parte de nós ouviu a voz de Jesus agora. Ao longo dessa conversa, no meio das perguntas, entre os exemplos, entre um versículo e outro, você entendeu que Jesus estava confrontando você especificamente. Algo na sua vida assumiu um lugar muito elevado, a ponto de te desconectar completamente de Deus. Você nem sabe quem é Deus por causa disso. Você sabe que você precisa, você entende que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, mas assim, minha confiança e o meu coração está nessa coisa e não em Deus. É um apetite, talvez. É um hobby que você sustenta, alimenta, sei lá. Um pecado assim de estimação, que você, quando está na sua atenção, você cultiva aquilo, você se entrega àquilo. Às vezes essa luta para ser algo mais, mas se eu chegar lá, quem sabe eu não vou mais precisar de nada, nem de Deus. Quem sabe? Ou então é a busca desenfreada por aceitação. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam que eu dei certo. Olhem para mim e digam assim: poxa, fulano tá bem, né? E assim, Felipe, enquanto isso não acontece, eu fico meio assim, sabe? Mas eu vou chegar lá, você vai ver. E fica lutando com isso. Cara, isso não vai te preencher. Isso não vai resolver o teu problema. Isso não vai resolver o teu problema. Como discípulo de Jesus, como você tem reagido diante de conversas cruciais? E como eu disse, não tem meio termo. Ou você muda de direção, ou você resiste. Lembra? Eu falei no começo dessa conversa que boa parte das coisas ruins que a gente colhe não é por falta de informação, não é por falta de direcionamento, mas é por causa da nossa resistência e rebelião. A gente não quer confiar em Deus e a gente quer fazer do nosso jeito. A gente tem o nosso meio de conquistar as nossas coisas, conquistar a nossa vida. Tudo bem, você pode continuar caminhando nessa direção, sem problema nenhum. Mas no que se refere a relacionamento com Deus, não importa o teu grau de instrução, não importa o quanto você já leu a Bíblia, não importa o quanto você doa para as pessoas, não importa isso. O que importa é o quanto você confia em Jesus. E por último, como discípulo de Jesus, você precisa ir ao encontro de um amigo, uma amiga, para estabelecer com ele ou ela uma conversa desse nível aqui, uma conversa crucial. Você entendeu? Você entendeu que você vem fugindo disso por muito tempo, mas entendeu que hoje amor e verdade andam de mãos dadas. E que da mesma forma como Jesus faz e fez com você hoje, é necessário que você faça na direção das pessoas que você diz que ama. Se você ama, que não lhe falte verdade. Que não lhe falte verdade. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou com todos nós hoje.
pergunta não é quanto disso você entendeu, mas quanto disso vai mudar a tua rota. Quer um conselho prático? Não resista. Não vale a pena. Não vale a pena. Por mais difícil que pareça, seguir na direção de Jesus ainda é a melhor direção para a nossa vida. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confronta de um jeito que a gente não teria coragem de fazer. É um confronto interno. O Senhor desnuda a nossa alma. Hoje o Senhor falou com a gente aqui. Tem coisas que a gente precisa abrir mão, refazer. É nossa responsabilidade, e sei lá por quanto tempo alguns de nós deixou isso bem para trás. Mas nós te pedimos a força que precisamos para talvez ter conversas cruciais com pessoas que nós amamos, mas que nos abstemos de falar a verdade pela desculpa do amor. Nos ajuda a ter sabedoria para falar o que precisamos falar, para fazer o que precisamos fazer. Mas ao mesmo tempo, Senhor, muitos de nós aqui foram confrontados brutalmente pela Tua palavra, de forma que perceberam ídolos nas suas vidas, coisas que os distanciam de Deus, e eles sabem disso. Tem nome, tem hora de culto, são ídolos exigentes demais, que nos escravizam. Mas nós queremos dar a volta por cima, Senhor. Queremos abrir mão da nossa idolatria. Nos ajude a confiar mais no Senhor. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que é a única razão, o único motivo para a gente ter esperança, que nos concede o seu Espírito para se conecte conosco, conecte com o nosso coração, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe sua semana. Deus te abençoe.